Lucas, capítulos 5 e 6. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas, sobre tua palavra, lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram, então, aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe, então, que a ninguém contasse isto. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Mas, não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre as telhas, o baixaram com o leito, para o meio de todos, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ele: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Então, os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados,
senão só Deus? Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: São-te perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E, tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: Segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe, então, Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e os seus escribas contra os discípulos, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: Os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também o dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhes Jesus: Podeis, porventura, fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Propôs-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom. E sucedeu que, num dia de sábado, passava Jesus pelas searas, e seus discípulos iam colhendo espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: Por que estáis fazendo o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deles comeu e deu também aos companheiros? Também lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, e os escribas e os fariseus observavam-no,
para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: Eu vos pergunto, é lícito, no sábado, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. Assim
como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazeis vós também. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. E propôs-lhes também esta parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não é o discípulo mais do que seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e, então, verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.